Voltada para psicoterapia holística, ele vai falar sobre emoções e sentimentos. Raimundo Haddad. Ele está conosco há muitos anos, né, também, e como Zúñiga, esse é o último ano que ele vai estar colaborando, ministrando a palestra conosco. Então, eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Uma salva de palmas para o Eu sempre faço esse grande aprendizado aqui, uma satisfação para mim, sinto-se todos honrados, agradecendo a presença de vocês, a estrutura, a organização, mas vocês são a razão de tudo, porque vocês fazem isso acontecer. Quantidade de gente bonita, interessada. E como a moça falou, eu há algum tempo venho colaborando, como vocês colaboram, com a organização do Cinti. Sempre venho aqui, eu tenho outros compromissos, eu venho de Belo Horizonte, então é uma correria, faço o mesmo sacrifício que vocês fazem para chegar aqui. 5 horas da manhã no aeroporto, é distante para cá, aeroporto, daqui para o aeroporto, para cá. E, por motivo de tempo, eu comecei a pensar em fazer outras coisas e deixar de prestar a colaboração do jeito que eu estou prestando e posso até continuar com outro tipo de colaboração. O tempo que eu me refiro é tempo de vida. Eu não estou mais em condições de ter aquela força que eu tinha quando eu comecei aqui. Então a gente vai começando a ter menos tempo de vida, para vocês terem uma ideia. Parece que eu tenho 20 anos, mas eu vou completar 69 anos. Não parece. Estou novo. E nessa faixa etária, a gente se transforma num imã mágico de patologias negativas. E chegando a dor naquilo, o trem está querendo, estou com a dor aqui, a dor ali. Então eu tenho que me preparar, por exemplo, para esse novo tipo de caminhada que eu estou iniciando na minha vida. A previsão da vida do brasileiro, 73 anos de idade, eu só tenho 4 anos de vida. Mas não é um pensamento negativo, como eu falo. Eu digo o seguinte, que quando nós aproveitamos o tempo, como vocês estão aproveitando, e eu também aproveitei, nós vivemos. Quando a gente não aproveita o tempo, nós existimos. Então, para mim, não interessa existir. Eu vivi 80 anos doente, estou existindo. Não estou mais participando da vida normal, não estou mais participando satisfazendo as necessidades básicas. Eu sou um 80 anos de idade, um grande investimento para médicos, né? E para laboratórios de remédio. E quando eu passar na frente de uma clínica ou de um hospital com aquela minha ansiedade de resolver algum problema da patologia, na clínica e no hospital vão falar assim: oba, está chegando dinheiro. Não é assim? O médico fala, procura um médico. Aí você procura um médico para até encontrar esse médico. É difícil. Eu falo que existe um sucesso muito grande no mundo de plano de saúde, que é o do esporte.
onde um trabalhador cai, onde ele está, o jogador, por exemplo, cai no campo e saem correndo os médicos todos atrás dele. Só existe isso em futebol, por exemplo. Geralmente você procura um médico, até eu encontrar esse médico, é uma complicação tremenda. Então eu falei, bem, dá uma paradinha em alguma coisa que eu estou fazendo e eu já contribuí na minha parcela com o meu tempo no CINT. Eu não vou deixar de ser terapêutico holístico como vocês. Eu vou deixar só de contribuir, por exemplo, no Congresso. E também na revista da terapia holística. Eu escrevi durante o tempo, até esse mês, que está a última edição, 56 artigos. Entre os que participaram da revista, eu acredito que eu sou fui um dos mais recorrentes. Todo mês, dois meses, eu estava com o meu artigo, falando, tal, me dirigindo para vocês. Porque como eu falo, olha, se fosse para mim, não precisava estar fazendo esse trabalho, não precisava de estar preocupado, por exemplo, em armar, em articular, em escrever, que vocês sabem que pela perspectiva das estatísticas, 7% é interpretado. A fala, por exemplo, nossa, se você estivesse ouvindo só a minha voz, eu queria dizer, colocava o meu argumento e vocês entendiam apenas 7%. Se eu escrever, vocês vão interpretar mais ou menos 38%. E do jeito que eu estou aqui agora, vocês interpretam aproximadamente 55% da minha fala. Então, na hora de escrever, a gente pensa em tudo nisso. Então, é necessário colocar umas referências bibliográficas, é necessário colocar os autores conversando. Isso também dá uma trabalheira tremenda. Até eu falar sobre o assunto, tem que citar o fulano, tem que citar o ciclano, não pode ser só eu e tal. Ou seja, não, eu já fiz também a minha parte. Então, por isso que eu aproveitei, comuniquei para o CINT e uma grande satisfação em tê-los como representante da minha despedida aqui no Congresso. Agora, entrando no assunto, começa, para você ter uma ideia, para mim, o CINT começa amanhã, mas para mim, a holística, se eu estivesse continuando, a holística 2019 ia começar em março, como começou a 18. A 18 começou no mês de março. A gente tem que fazer uma propositura da palestra, mandar para o CINT fazer a avaliação, fazer as correções, colocar alguns slides, como vocês vão observar, e passa esse tempo de março até setembro numa sequência de verificações e de ajustes que a gente tem que acompanhar. E quando chega, por exemplo, aqui nesse pouco tempo, a gente pensa assim, poxa, mas né, foi muito rápido, mas não é, o trabalho é grande. Então eu propus fazer as emoções e sentimentos, que é um tema muito simples, principalmente para a psicoterapia, porque a psicoterapia ela tem como objetivo ampliar o autoconhecimento, tanto nosso terapeuta, quanto do nosso cliente. O autoconhecimento ele não é transferido. Nós não podemos dizer assim que eu vou transferir autoconhecimento para alguém. Não. Mas quando aquela pessoa que se encontra incapacitado de solucionar o conflito que ele tem no momento e nos procura, ele faz uma transferência para que a gente resolva o caso dele. Vocês sabem que cada caso é um caso. Então nós temos que fazer o quê? Bem, esse cara, eu vou ter que ampliar o autoconhecimento dele.
as informações que eu puder, eu vou não resolver o caso dele, eu vou ajudá-lo a se livrar daquele conflito que ele está sentindo. Quem assumir, qualquer psicoterapeuta, assumir que vai resolver o problema de um cliente, ele está completamente enganado. Ele ajuda aquele cliente a se livrar, se o cliente quiser. Se o cliente não quiser, a gente tem que ter também uma situação de colocar um cartão amarelo e um cartão vermelho para a gente. Por exemplo, se eu entender, chegar um cliente comigo contando a queixa dele, e eu entender que já entendi tudo no mesmo dia, pode me dar um cartão amarelo naquele momento. E se eu demorar mais de 4 sessões para ter uma ideia básica do conflito que ele trouxe para mim, se eu demorar mais de 4 semanas, podem me dar um cartão vermelho. E eu também, quando eu chego nessa situação, eu digo para o cliente, olha, eu não sou o profissional que você está buscando. Então é melhor nós não continuarmos. Dentro da minha experiência, eu fiz um tempo de 3 meses. Então eu marco o início e 3 meses para trabalhar com o cliente dentro da base, e que se dentro de 3 meses eu não conseguir dar as informações para ele dar o primeiro passo para poder se livrar daquilo que ele chegou impotente comigo, eu paro. Se nós fizermos a avaliação depois de 3 meses e observarmos que nós conseguimos ter um desenvolvimento e o cliente está começando a entender e tomar umas atitudes que ele não tinha ainda pensado, aí nós continuamos. Mas eu tenho que definir, olha, não posso chegar e fazer como na época antiga, para ele chegar comigo e ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, sem saber por que nem quando ele ia terminar aquilo. Agora, uma outra situação interessante, que eu tenho clientes que não querem sair. Ah, mas a minha não pode, não, eu queria ficar, mas não dá para ficar assim. Mas vamos marcar então de 15 em 15 dias, vamos marcar de mês em mês, então vamos marcar quando você puder me atender. Então tem isso também, não, vamos continuar sim, mas sempre com o objetivo de ajudá-lo a se libertar. Então nesses sentimentos, nessas emoções, tudo nós começamos pelo pensamento. Olha, eu não vi até hoje, em lugar nenhum, em escola nenhuma, em livro nenhum, alguém dizendo que nós temos catalogados N sentimentos, X sentimentos. Não. Nem pensamentos. O que eu vi catalogado foram emoções. Mas pensamentos e sentimentos, ninguém se atreveu até hoje a dizer que nós temos 1, 2, 3 ou 100. Então, o pensamento, eu coloquei esse pensamento que eu gosto da Eleanor Roosevelt, que foi a primeira dama dos Estados Unidos. Isso é uma opção minha. Existem outros pensadores que poderia ser colocado. Ela fala isso e eu coloco esse pensamento quando chega um cliente impotente reclamando, contando suas queixas para mim. Eu coloco esse pensamento para ela refletir o que eu chamo de problematização. Ela fala, olha, ninguém pode te fazer inferior se você não consentir. Então, se eu consinto que alguém me faça inferior, acabou. Agora, se eu não consinto, eu tenho uma forma de reagir, eu tenho uma forma de enfrentamento. E o pensamento, o que é um pensamento, por exemplo? É uma imagem mental. Essa imagem mental define tudo, ela vai definir os sentimentos, as emoções. Então, o pensamento, essa imagem mental,
ela vai, por exemplo, dar a condição de dizer assim, olha, o sentimento é dessa maneira e a emoção é dessa outra maneira. As emoções os sentimentos e as emoções estão ligadas às estruturas do pensamento e não podem ser separadas. As emoções e os sentimentos, elas são nutridas pela estrutura do pensamento. E o pensamento é uma imagem mental. A Leonora falou isso, eu achei isso interessante, e falei, olha, vamos colocar para a gente falar primeiro sobre o pensamento, essa imagem mental que define o nosso modo de agir e se comportar. O outro slide, para não ficar... O rapaz me ensinou a mexer. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. É a primeira e última vez. Coloquei umas anotações sobre as emoções e sobre os sentimentos. Essas emoções, primeiro nos sentimentos, o sentimento ele está no corpo mental, que nós chamamos de mente. Do lado ideológico ou outro lado que a gente possa buscar, a gente pode entender que sentimento está em outra parte do corpo, mas do lado neurológico, eu vou evitar de falar em neurológico, mas do lado neurológico, o sentimento está na mente, ou seja, no nosso cérebro, que faz parte do nosso encéfalo, onde nós temos o cérebro, o cerebelo, o tronco. Então, os sentimentos ficam no cérebro, o que nós chamamos de corpo mental, ou chamamos de mente. Esse sentimento vai definir aquelas nossas situações onde nós devemos, que vai ser diferente de pensar e se comportar. Nesses sentimentos, nós temos, por exemplo, diversos tipos de situações, mas todos eles ligados ao pensamento e à imagem mental. E dá a impressão que sentimento, por exemplo, é um sintoma. E quando a gente vai no médico e fala, olha, eu estou sentindo uma dor de barriga, não é sentimento. Isso é uma forma que o limiar do nosso órgão está dizendo, olha, eu não aguento isso, eu tenho que te dar uma informação que está doendo, é a forma de traduzir o que eles falam para a gente. Nós temos dentro da gente diversos órgãos que eles vão nos oferecer as emoções. E as emoções, elas representam aquelas sensações que nós percebemos através dos 5 sentidos. Ninguém vê sentimento de ninguém. Nós vemos as emoções que aqueles sentimentos estão refletindo. Por exemplo, eu posso ter raiva, eu posso ter alegria, eu posso ter medo, eu posso ter tristeza, basicamente 4 emoções irredutíveis. Um dos pioneiros do holismo foi o Aristóteles, que no século IV a.C. se preocupou em conhecer e estudar o ser humano num total, por inteiro. E ele
criou dentro das obras dele, eu nunca li nenhum livro. Eu estou falando isso pelos estudos. 14 livros chamados de Metafísica, que tratam de filosofia geral. Ele tratou das emoções e listou 14 tipos de emoções. O primeiro, cara, olha, tem raiva, tem isso, tem aquilo, um negócio muito bonito. O cara primeiro se preocupar com como nós expressamos, como nós manifestamos como o nosso comportamento. Eu sinto algo e naquele momento eu manifesto através dessas emoções. Nós precisamos de manifestar os nossos sentimentos. Então chega o cliente com a gente e está manifestando para a gente. E quando nós manifestamos os nossos sentimentos, às vezes nós ficamos vulneráveis. A pessoa já sabe o que eu estou sentindo, o que eu penso, como é que eu estou me estruturando, mas não podemos esquecer de que para qualquer deficiência existe uma compensação. Então, se eu fico vulnerável manifestando o meu sentimento, a compensação é que minha saúde mental pode melhorar, porque eu tiro aquilo da mente e passo aquilo para uma pessoa poder me ajudar. E gosto sempre também de dizer, tem que ficar bastante atento, que nós temos que sempre desconfiar das nossas certezas. Ah, não, eu vou fazer isso? Não, vou desconfiar sim. Por quê? Porque eu preciso de manifestar o meu sentimento através das minhas emoções, dos meus comportamentos, mas não é só dizer assim, vou colocar isso para fora. Quando nós manifestamos, nós precisamos de que alguém capacitado esteja perto da gente para poder nos dar uma orientação, se for possível. Porque simplesmente estar fazendo uma forma reativa não adianta nada. E também nós não manifestamos sentimentos olhando para a parede, falando para a parede, ou falando para o cachorro. A gente pode até fazer uma projeção que o cachorro é responsável pela minha dor de barriga, por exemplo, ou porque eu sinto dor quando está querendo. O culpado não é eu, não. O culpado é aquele bicho ali que passou perto de mim, eu fiquei assim. Então, é bom sempre desconfiar dessa certeza. Por quê? Porque o ato da descoberta é muito mais importante do que o fato da gente conhecer algo. Então, no momento em que eu descubro algo, eu fico mais forte do que eu ter, por exemplo, de estar preocupado, que eu já sabia disso antes. Quando eu descubro, eu encontro um meio que não existe nesse mundo. Quando vocês descobrem algo, vocês encontram uma solução aí até hoje inédita no mundo dos vivos. Quando vocês pegam essa solução que vocês encontraram, e expressam essa solução, é que o mundo vai melhorar isso e fazer essa maravilha que nós temos hoje desse mundo super desenvolvido em informação. Mas é necessário que esse tipo de descoberta, através das nossas emoções e através dos nossos sentimentos. Aproveitando aqui o outro slide, não sei o que vai sair ali, mas eu aprendi. Está feito. Lê para mim, o que está dizendo essa? Ah, sim. Isso. Na hora que nós estivermos trabalhando com o nosso cliente, você fala assim, não, mas isso é uma coisa de autoajuda? Não, autoajuda coisa nenhuma. Isso é uma forma de ampliar o autoconhecimento do cliente. É uma forma de problematizar
a situação. Problematizar não é criar problema. Problematizar é colocar interrogações e exclamações na mente. Por que era assim? Como é que era antes? Por que é agora? E o que isso pode ter consequência? Então, dá uma problematizada. Não estou buscando autoajuda, para falar a verdade para vocês, eu sou contra essa coisa de autoajuda, porque não tem essa autoajuda. Eu posso ajudar alguém, não com autoajuda. Autoajuda é a própria pessoa que tem que fazer, é igual ao autoconhecimento. Eu posso, no meu entendimento, a psicoterapia ela tem a base de ampliar o autoconhecimento. Agora, dar autoconhecimento, não. Então, eu dar autoajuda também não. Então, eu tenho que problematizar. Sabedoria para escolher. Eu tenho que definir pelo menos esses 3 pontos. Qual é a situação do meu cliente? O meu cliente está me contando esse caso. Então, vamos começar a trabalhar em cima de algo, de informações, para que ele comece a ter as condições de fazer reflexões. Sabedoria para escolher, olha, é uma coisa que é complicado isso. É um assunto, por exemplo, que você tem que saber colocar e dizer para ele, olha, a sabedoria é tua, não existe escrito, não existe livro, não existe faculdade, não existe lugar nenhum neste mundo que te ensine sabedoria. A sabedoria é tua, você é que cria, está dentro de você. Também tem aquela situação, quando está faltando alguma coisa em mim, eu penso, onde que está essa coisa que está faltando em mim? Dentro de mim. Eu tenho que ir atrás disso. Como? Pensando. Então, essa sabedoria para escolher é muito importante. Eu estou falando sabedoria para escolher, porque se for só sabedoria, vocês sabem que tem pessoas que não têm nenhum desenvolvimento intelectual, mas tem uma sabedoria muito grande. As pessoas que ensinam para a gente aquela sabedoria que elas adquiriram durante a evolução aqui nessa Terra, durante o tempo de vida dela. Agora, só a sabedoria para escolher não vai nos levar muito longe. Nós temos que ter a vontade para fazer. Se nós não tivermos essa vontade para fazer, é difícil que as coisas sejam realizadas. O cliente chega comigo me contando o caso que ele tem, mas ele não quer fazer. Eu faço todo o esforço mostrando para ele, passando as informações, dando os exemplos, tentando esclarecer, problematizando para ele, conversando dentro do tema dele, usando o mesmo vocabulário dele, mas ele não quer fazer, ele não quer, não adianta. Ele se apegou, por exemplo, em uma situação que não larga aquele estado de maneira nenhuma. Então ele não tem vontade para fazer. Então, quando eu sinto um cliente que não tem vontade, eu aos poucos vou colocando uma situação e dizendo depois para ele que eu não sou a pessoa capacitada para continuarmos com os nossos encontros. Ele não quer. Se ele não quer, não adianta. Então tem que ter vontade para fazer. A outra situação é a força para continuar. Tem que ter força para continuar. Não adianta eu ter a sabedoria, eu ter a vontade e não ter a força. Eu estava comentando no meu caso, que é tempo de vida. E quando o trem está querendo, eu tenho sabedoria para escolher. Tenho vontade para fazer. Só que a força... Quando o trem fala, vem cá que eu também quero, eu falei, não. Não é comigo. Quer dizer, eu não tenho mais a força para continuar. Então nós temos que ter essa força para continuarmos a buscar os nossos objetivos. Dentro dessas metas, por exemplo, o que eu quero? Onde está o que eu quero? Se eu definir essas duas situações,
eu vou começar a dar alguns passos. Então, o que eu quero? Tem que saber. E onde está o que eu quero? O que eu quero é necessário? Eu tenho que saber as minhas necessidades, dentro daquelas necessidades que nós conhecemos. Então, qual a necessidade que eu estou me referindo? É muito fácil de vocês encontrarem que tem um livro do Maslow, um psicólogo americano, onde ele fez uma pirâmide colocando as necessidades humanas e nós sempre temos que satisfazer, pelo menos, de uma forma razoável. Então, o que eu quero? Onde está o que eu quero? O que eu quero é necessário? O que eu quero é possível? Claro que tudo é possível. Pode não ser possível agora, pode não ser possível amanhã, mas pode ser possível sim daqui a... Ou se não for possível, eu tenho que tirar essa situação das minhas metas e pensar mais ou menos dessa forma. O que tem de bom numa coisa ruim? Não tem nada de bom numa coisa ruim. Se chegar a essa conclusão, porque nós temos que ver os dois lados. Como eu comentei, qualquer deficiência existe uma compensação. Tem alguma coisa boa nessa coisa ruim? Tem. O que é? Então, vou buscar. Não tem nada de bom nessa coisa ruim. Então, eu tenho que fazer uma pergunta para mim. Então, o que eu aprendi com isso? Ou seja, sempre está problematizando. É possível? É. Isso que eu quero, que eu estou pretendendo, essa coisa é urgente, essa coisa é importante, definir uma prioridade dentro da situação, se é urgente, se é importante. Se for urgente, eu vou dar a atenção, a força para fazer, a vontade para fazer logo no que é urgente. Não é só importante. Então é importante, então, que prazo que tem isso, como é que tem que ser negociado, como é que tem que ser trabalhado, como é que tem que ser olhado, como é que tem que ser estudado, quanto tempo isso leva. Ou seja, sempre fazendo esse tipo de questionamentos. Para buscar a força para continuar, é interessante também a gente observar o questionamento de qual o melhor caminho. Qual o melhor caminho? É claro que nós sabemos que o melhor caminho é o caminho que nós conhecemos. Agora, eu não posso ficar preso também no caminho só. Eu tenho que estar dentro de uma sequência com um leque de opções para conhecer diversos tipos de caminho, diversas formas de contornar e de harmonizar a situação. Porém, no momento que eu tenho que decidir, eu tenho que buscar, em primeiro lugar, aquele caminho que eu conheço. Eu não posso, por exemplo, estar improvisando numa situação de decisão. Então, qual o melhor caminho? É o caminho que eu conheço. E conhecendo essa situação, a gente começa, então, a fazer um plano de ação, depois de estar usando os pensamentos, fazer um plano de ação para, então, darmos continuidade nesse nosso trabalho, nessas três situações: sabedoria para escolher, vontade para fazer e força para continuar. Eu não vi isso aqui, essas frases, em livro nenhum. Eu estava um dia sem nenhum interesse. Eu também não assisto muito televisão. Eu estava sem nenhum interesse ouvindo. Porque eu sou do tempo do rádio. Sou antigo, né? Então eu ficava, no rádio eu ficava ouvindo aquilo e ficava imaginando, né?
O cara falava que a bola passou rente à trave. Depois eu assisti no jornal, no cinema, depois de 3 meses aquilo, a bola rente à trave era bem longe. Mas eu imaginava do rádio. Então eu sou do rádio. Eu fico ouvindo as notícias e não sou muito de imagem, assim, de televisão. Então eu estava assistindo assim a televisão e eu ouvi falar isso. Sabedoria para escolher, vontade para fazer e força para continuar. Eu falei, não é possível. Isso aí é uma epifania. Isso aí me deu abriu a minha mente. Era o filme, uma versão brasileira dos Cavaleiros da Távola Redonda. Versão brasileira. Não sei se o cara falou isso ali, né? Depois eu olhei, quando eu olhei os caras com uma espada em cima da mesa, cada um com a sua espada, e o chefe, eu voltei, né, no filme, e o chefe pedindo à divindade dele que desse a sabedoria para escolher, a vontade para fazer e a força para continuar. Eu falei, pô, isso aí é um ensinamento muito grande, isso aqui é sabedoria mesmo. Então por isso que eu escolhi e comecei então a aplicar isso junto com aquele questionamento que eu comentei com vocês, que eu quero onde está, o que eu quero é possível, o que eu quero é necessário, o que eu quero é urgente, o que eu quero é importante, qual o melhor caminho, que plano que eu tenho que fazer. Então em cima disso eu comecei a trabalhar fazendo outro plano. Agora, além de ter, por exemplo, a filosofia, a problematização com o cliente, é necessário que nós tenhamos uma ferramenta que nos auxilie. Eu tenho uma ferramenta muito interessante para mim, muito interessante para mim. Eu faço a publicidade, eu esqueci de vir com esse papelzinho, que é a minha publicidade. O que eu falo? Quando eu estou, sempre eu trago esse papel para falar, em qualquer lugar que eu vou, eu levo esse papel, por isso que ele está assim amassado. Eu tenho a minha ferramenta, que é uma estratégia criada por mim, chamada de a imagem holística do cliente adulto. Do desenho. No Brasil, existe o desenho infantil. Criança desenha a casa, desenha teu pai, desenha tua família. E cada um para a criança. Eu lancei com uma monografia aqui no CIT, do adulto. Então eu tenho a minha técnica. Então eu pego os desenhos, os 3 desenhos da bandeira que estão aqui, e analiso a forma, a distribuição, os traços. E no momento que o cliente está fazendo o desenho para mim, eu observo a forma que ele faz e o desenho dele está me contando a história da vida dele que ele não me falou verbalmente. Então, através desta ferramenta, eu faço um relatório e, através desse relatório, eu uso junto com ele. Se ele me pedir, eu entrego para ele o relatório também. Nós vamos discutir as situações para verificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, é necessário que vocês tenham uma ferramenta. Se vocês tiverem uma ferramenta, tem gente que tem uma ferramenta, por exemplo, de psicanálise. Olha, minha ferramenta é essa daqui, eu tenho que usar dessa situação. Outro tem as ferramentas igual vocês, tem cada um com sua técnica. Na psicoterapia, é necessário que vocês busquem uma ferramenta própria. Eu sugiro que vocês façam de vocês. Se não tiver de vocês, vocês busquem algo que vocês aprimorem. Porque está copiando o que o outro faz para fazer o trabalho próprio, fica um pouquinho complicado. Então eu uso sempre essa aqui. Agora pela propaganda eu vou mostrar para vocês, não tem nada escrito. Essa parte aí nós estamos trabalhando com
assim, aqui eu fiz esse slide para mostrar para vocês as formas do nosso lado mental. Nós temos um lado mental, as funções psíquicas da razão e do sentimento. Então nós temos duas situações, se observar, eu não vou falar em funcionamento do cérebro, porque não vai adiantar nada, o nosso caso aqui não é este. Mas eu vou colocar emoções e sentimentos. Nesse nosso caso, nós temos os sentimentos, porque o sentimento está no cérebro, se chama de mente, e as emoções estão no corpo. Basicamente, as emoções nossas, elas se refletem no tronco, onde estão nossos órgãos. O cérebro é o nosso comandante, nós funcionamos, ele que faz a gente funcionar, ele manda as informações, e essa turma aqui de dentro do tronco, onde nós temos os nossos órgãos, eles é que se manifestam. Mas nesse caso aqui é só sentimento. Então, não vou falar de cérebro, dizer sistema límbico, hipotálamo, não, isso não. Falando só dos sentimentos, lado direito e lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado que faz o pensamento. Aquela pessoa, por exemplo, que tem uma tendência, como se vocês observarem um cliente que não quer fazer, ela não tem vontade para fazer, ela pensa, mas não tem vontade para fazer, pode ser que depois de ter feito uma verificação, que vocês observem que essa pessoa tem uma predominância do lado esquerdo do cérebro, ou seja, pensa, mas não faz. É apegado numa coisa que eu quero, mas não faz. Ou seja, esse lado esquerdo não é que ele seja negativo, não. É uma característica de cada um. Não, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu penso dessa maneira, mas você fez alguma coisa. Não, ele cria diversos obstáculos e restrições por não ter feito aquele trabalho que ele deveria fazer. O lado direito é o que dá o comando para a gente fazer. Ele vai ativar a expressão do nosso comportamento e das nossas emoções. Então, o lado direito, que tem tendência, o cliente que tiver a tendência de fazer também, que tem uma desvantagem nisso tudo. Tanto aquele que pensa e faz, tem um lado direito que pode fazer tudo sem pensar. Porém, se tiver um pouco de equilíbrio, porque isso aí não trabalha separado, se trabalha conjunto, o lado direito é o que faz. Por exemplo, vocês estão aqui, vocês tomaram a decisão, eu vou lá no Cinti, entrar naquela organização, participar do congresso, ficar 2 dias lá no feriado, vocês estão fazendo, vocês pensaram, estão fazendo. Outros, por exemplo, pensaram e não vieram. Então, esse lado direito do cérebro é o que faz, e ele está mais ligado para as artes também, por exemplo, o instrumento. Olha, eu vou contar uma história para vocês bem rapidinho. Eu estudei 5 anos de teoria musical, não sei tocar nada. Por quê? Minha tendência é lado esquerdo. Eu poderia ser um maestro. Uma orquestra, eu falava, faz isso. Traz um instrumento para o maestro. O maestro conhece os instrumentos, como eu conheço. Se vocês não ouvirem falar de teoria musical, vocês vão pensar que eu toco. Mas não toco nada. Por quê? Não tenho esse lado direito predominante. E o lado direito predomina de fazer mesmo. Tem pessoas que não precisam estudar teoria musical nenhuma e tocam bem qualquer instrumento. É de ouvido. Percepção. Então vocês observam que essas nossas emoções é um tipo de movimento que eles vêm através das percepções das nossas sensações. E essas nossas sensações que representam as emoções, elas vêm através dos nossos 5 sentidos. Então, eu percebo, olha,
vou fazer isso percebendo, observando e sabendo que eu estou com um cliente do lado direito ou do lado esquerdo. Isso necessariamente não tem o condão de classificar um cliente como lado direito e lado esquerdo. Não. Existem testes para se fazer a classificação. Se a tendência é mais lado direito ou a tendência é mais lado esquerdo. O objetivo do slide é dizer a predominância, pelo menos alguns pontos que vocês podem analisar, quanto o lado direito e o lado esquerdo. Ou seja, opa, ele pode, a tendência dele ser essa, ele não quer, ele não quer, ele não quer, ele não quer, é apegado, ele não faz, ele não sai do lugar. Então a tendência dele pode ser o lado esquerdo. Pode ser, eu vou desconfiar da minha certeza. Então eu vou fazer tudo para verificar se realmente é isso. Se for realmente o lado esquerdo, eu vou tentar colocar para ele uma aproximação com o lado direito, fazendo. A mesma situação é se a tendência dele for do lado direito, ele fizer sem pensar. Se eu começar a observar isso, se repetindo, claro que a repetição é muito importante. Se isso for se repetindo, eu vou tentar fazer uma adequação ao conjunto do lado esquerdo para ele, mostrando para ele que tem que ter a problematização, pensar nisso, pensar naquilo e tal. Por isso que é muito importante a gente observar esses aspectos do nosso cliente para poder ajudá-lo a se livrar daquilo que ele é incompetente naquele momento. Porque na oportunidade que nós passamos as informações para o cliente, ele começa a criar as opções dele de condução. Qualquer movimento exige uma direção. Então esse movimento, eu vou em que direção? Eu vou nessa ou naquela direção. Então é importante observar que tem essas situações de lado esquerdo e lado direito, sem estar preocupado com o funcionamento disso aí. E quando eu estudei isso, me falaram que no cérebro tinha 100 bilhões de neurônios. Agora já estou estudando outras coisas que falam que só tem 80. Tanto 100 quanto 80, eu chamo de axiologia. Ninguém me convenceu como é que contou 100 bilhões de neurônios, 80 bilhões de neurônios. Mas é o que tem, que eu não vou entrar também no mérito de saber se é verdade ou não. Então, não vou discutir nem entrar nessa situação de o funcionamento de cada coisa dessa, porque não é motivo do nosso trabalho agora. Importante é saber que existe uma forma da gente simplesmente começar a observar. Não significa que a gente vai fazer diagnósticos. Nós, como terapeutas, vocês sabem que nós não podemos fazer diagnósticos. Nós podemos fazer o que eu chamo de avaliação. Diagnósticos, pela legislação brasileira, é coisa de médico. Médico é que fala um diagnóstico. Se está certo ou não, é o médico que fez. Nós não, fazer uma avaliação. Então nós temos que nos cercar daquilo que é possível. Vocês observam, por exemplo, que numa psicoterapia holística é necessário ter alguns conhecimentos que às vezes são proibidos. Que nós tenhamos. Então como é que eu vou, por exemplo, a trabalhar em cima disso daí? Usar, por exemplo, os conceitos antigos, os conceitos dos grandes homens, dos grandes pensadores, por exemplo, como o Jung, como o Freud. Naquela época, era a época que se usava. Hoje mudou a situação, né? O Freud, na época, não tinha o conhecimento que tem hoje da neurologia. O Jung também não tem. Então, eles tinham as formas deles trabalharem. Então, nós temos que criar nossas formas de buscar, dentro das nossas investigações, como, por exemplo, conseguir ferramentas para poder ajudar aquele cliente, se for o caso, a se libertar
daquele problema que eu trouxe até a gente. Aí vocês fazem um favor para mim, me dizendo o que vem agora aí. Os locais das emoções. Olha só. Também não vi em livro nenhum, até hoje, alguém que tratasse desse assunto. Esse assunto que eu chamo do templo das emoções. É onde eu tenho aí começa com o coração, né? Começa com os nossos órgãos. Qualquer ser humano, ele é completamente diferente externamente. Não tem ninguém igual ao outro desse mundo. Nós temos catalogados como previsto 6 bilhões e 100 milhões de seres humanos atualmente. No Brasil temos 208 bilhões. Tem um externamente igual ao outro, mas não tem mesmo. A voz é diferente, o jeito é diferente, as reações são diferentes. Podem ser iguais, assim, por exemplo, mas isso já aconteceu, sim, já aconteceu, mas não desta maneira. Então, o ser humano não é semelhante externamente. Porém, internamente, nós somos, sim, semelhantes. O meu coração está no mesmo lugar que o coração de vocês. O meu pulmão também. O meu estômago também, o meu fígado também. E assim, todos os órgãos que nós temos, podem ser maiores ou menores, mas eles estão na mesma estrutura, internamente nós temos isso. O coração, por exemplo, eu estou dando aí, na analogia, a emoção de satisfação. Satisfação por quê? Porque ele satisfaz esse ser denso que nos carrega. Ele bombeia, também não vou entrar em função dele, ele bombeia o sangue necessário e satisfaz todo o corpo do ser humano. Agora o coração, ele é tão esperto que o primeiro lugar que ele bombeia o sangue é para ele mesmo. Por isso que eu sempre gosto de falar, primeiro eu, depois eu, depois eu de novo. Eu dou o exemplo do coração. Ele vai bombear o sangue para todo o corpo, mas primeiro ele bombeia para ele. Então eu estou dando um exemplo aqui, para que, olha, eu estou com satisfação. Eu estou com satisfação, então eu não tenho problema do coração. Não, não é isso. Eu estou mostrando uma forma orgânica que mostra em alguns órgãos da gente, de uma outra maneira da gente procurar entender através das funções que eles têm e dizer, olha, esse cara é o cara da satisfação. Depois do coração, eu devo ter colocado o pulmão, né? Se vocês observarem também, o pulmão, eu estou dizendo que é troca e afeto, é isso? Substituição. O pulmão você sabe que ele fica, não vou falar também na situação, mas você sabe que ele fica apoiado no diafragma. E ele fica sempre trocando, né? Substituindo esse ar, né? Então, vamos fazer uma substituição de alguma coisa. Basicamente, assim, falando de uma forma simbólica, em metonímia, a função do pulmão. Olha, é a emoção que ele está trazendo. Vamos substituir alguma coisa. Eu vou substituir, então significa que o meu pulmão está bom? Não, não é isso aí. É a forma de verificar, ver uma emoção de um órgão dentro da gente, como a gente não é médico, a gente não vai, por exemplo, estar falando nas funções do pulmão, porque ele tem tantos litros de ar e tal, não é o nosso caso. Então,
olha, eu tenho que ter uma situação, quando eu vejo uma pessoa que está fazendo as coisas, está sabendo mudar, olha, tem aí uma coisa, ela está trabalhando, então, com a força pulmonar. Não significa que eu estou diagnosticando e nem estou inventando. Eu estou tentando criar uma forma de entender aquele cliente através dos órgãos que trabalham 24 horas por dia para a gente não morrer. Essa turma toda aí, enquanto nós estamos dormindo, eles estão trabalhando. Agora eles estão trabalhando mais, porém daqui a pouco eles estão trabalhando menos, mas eles estão trabalhando e cada um fazendo a sua função. O nosso comandante, corpo mental, o cérebro tem um negócio chamado de, um ciclo chamado de ciclo circadiano, onde ele harmoniza esses órgãos principais da gente, e outros também, eu estou colocando os principais aí, o ciclo circadiano harmoniza, porque cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma de trabalhar. E o cérebro manda o maestro lá, olha, o maestro fala, olha, você tem que estar dessa maneira, vamos harmonizar, não tem... Isso daí, às vezes, acontecem problemas que eu não vou me referir, mas, por exemplo, o baço, às vezes, não está quebrando as hemácias que tem que quebrar da velocidade, porque a velocidade que ele está recebendo é muito e ele está fora da velocidade dele. Mas é interessante saber esses órgãos que nós temos, que não vemos e sabemos que existem e faz a gente sobreviver, eles têm também uma função que a gente pode ver em termos de emoção. O próximo que nós colocamos, qual foi? O diafragma. Aí eu coloquei no diafragma, a diafragma é a emoção de essa manifestação. Então vocês sabem que o diafragma, também não vou entrar nas funções do diafragma, mas ele começa aqui nas costelas, onde o pulmão se apoia, e ele vem até aqui embaixo, um tipo de músculo, né? Então ele fica fazendo esse tipo de trabalho. Aqui dá a impressão, a gente fala que o diafragma fica aqui, não, ele está por inteiro aqui. Então, ele tem esse tipo de emoção, não tiver esse tipo de emoção aí, fala, olha, eu estou com o meu diafragma aqui, às vezes eu estou na respiração também, ele ajuda na respiração, né? E tem essa função também para nós, que não podemos trabalhar com como funciona isso, chegar com um cliente e falar, olha, o teu diafragma faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, não vai adiantar nada, porque nós não somos médicos, e médicos têm a função dele, que é muito importante também. O próximo que vem dos nossos órgãos, o estômago. Lembra da vontade para fazer? Nós temos vontade para fazer muita coisa, mas eu chamo de vontade orgânica. A vontade, emoção que o estômago manifesta para a gente, essa vontade, porque nós temos vontade de tudo, mas a nossa maior vontade, quem comanda é o estômago. Ah, tem que comer, tem que beber. Ah, eu estou com fome, ah, eu estou com sede, ou seja, o estômago, ele manda mesmo, e ele pode ter esse tipo de emoção. Claro que essas emoções que eu estou colocando, é umas emoções do a mim, minha. Meu nome todo é Raimundo Amin Lima Haddad. Mas eu estou no aeroporto e falo assim, atenção, seu Raimundo, comparecer, não é comigo não. Raimundo? Amin. E meu sobrenome é Haddad. Tem nada com Haddad daqui, não, eu sou de outro lugar, não tem nada com ele. Com certeza. A minha vontade era de ser parente dele. Mas eu não tenho o estômago, né, dele, então não posso fazer. O próximo órgão, qual é a emoção? Qual é o próximo órgão?
integração. Vocês sabem, sem ser necessário, falar assim, olha, mas é preciso ser médico para fazer isso? Não, tem que saber como é que a gente funciona. O estômago prepara ali, com a ajuda do pâncreas, né, fazendo aquele movimento e tal, e para passar a primeira parte do intestino delgado é o nosso duodeno. Então o duodeno cria um tipo de gás, ele puxa aquele bolo para jogar no nosso intestino delgado, intestino fino. Esse nosso intestino delgado, que o duodeno é a primeira parte dele, ele tem aproximadamente, segundo o pessoal que mediu, 6 metros de comprimento. Imagina eu aqui, com essa minha barriga linda, com 6 metros de coisa enrolada aqui. Se desenrolasse, olha só. Esse intestino delgado, ele é violento, sensacional também essa emoção dele. Porque ele, aí eu não sei se eu coloquei perdas e ganhos, superação, perdas e ganhos. Ou seja, joga para esse intestino, o intestino delgado, que é o fino, ele vai trabalhar em cima, tirando tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, ele perde o intestino, ele ganha, ele perde, ele supera nessas emoções e trabalha nesses 6 metros que nós temos aqui. Tem gente que tem 9, segundo as informações, e dá essa emoção para a gente, e aquilo que não é necessário para a nossa sobrevivência, ele joga através de outro sistema do seco, por exemplo, vai para o intestino grosso. Esse intestino grosso, que eu dou uma emoção aí, não sei se está assim, de apego e desapego, né? Ele se apega daquilo que o intestino delgado não precisa, nós não precisamos mais. E fica no intestino grosso, que tem aproximadamente 1,5 metro de comprimento, aquilo que nós não necessitamos permanece no intestino grosso durante 3 dias, 72 horas. Então, tudo que vocês comeram, começou a fazer no sistema digestivo, vocês vão ficar com aquilo que nós não precisamos, aqui parte do que nós não precisamos, durante 3 dias nesse intestino grosso. Então, ele apega aquilo que mandou, porque ele precisa daquilo, trabalha também, e depois, como eu sempre gosto de falar, para não falar de outro jeito, eu falo que ele vai dar um tempo para descarregar a massa. Depois de 3 dias, descarrega aquela massa. Né? E apego, desapego é a emoção do homem. Observem, por exemplo, que quando se fala nas emoções, olha o nosso comportamento, o Aristóteles falou 14 emoções, existem catalogados aproximadamente 90 emoções, mas eu não vi ninguém colocar a emoção dos nossos órgãos. Eu estou colocando para vocês de uma maneira simbólica, para que fique simples o trabalho. Está na hora, né? Vem. Faltou a bexiga, né? O rins. Isso. Dessas emoções de cada um, que vocês verificam, né? O rim filtra, né? Faz a substituição, a bexiga elimina, né? E cada órgão nosso tem a sua, seu posicionamento. Eu citei os principais, aí nós vemos como, para concluir,
não esqueçam também que deve existir uma distância entre vocês. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos muito, nós temos uma proximidade. Quando nós não nos aproximamos, nós temos uma aproximação. Então, existe no ser humano uma necessidade de ter uma distância, por exemplo, de 1 metro, 1,20 m, conforme é a situação, é do jeito que eu estou, uma distância aqui de 2, 3 metros. Ou seja, é necessário. A gente só permite que alguém chegue 30 centímetros quando a gente permite. Essa que é a proximidade. Geralmente a aproximação é distante. Quando o cara é cara público, a distância vai ficar de 3, 4 metros. Quanto mais importante a pessoa for, mais distante ele fica da gente. Então, dentro desse sistema de emoções, eu terminando aqui com essa situação, eu agradeço demais a atenção de vocês. Foi muito bom para mim participar aqui. Foi muito bom poder passar essas situações que não estão, por exemplo, disponíveis na literatura, e nem, por exemplo, em cursos. Muito importante essa situação dos nossos órgãos, mostrar as emoções que cada um pode estar dando para a gente, dizer que o pensamento é que define o que é sentimento, o que é emoção. O sentimento é aquilo que vai definir o que nós devemos fazer, e ele é mental. As emoções é do corpo, as emoções é a atividade que envolve nossas sensações através dos nossos sentidos, e tratar, por exemplo, desses temas muito simples e muito interessantes com pessoas inteligentes igual vocês. Muito obrigado. Essa é a minha emoção mais forte. É a última vez. Nós agradecemos todos esses anos de parceria. E eu acho que encerrou com chave de ouro, né? Então, nas próximas vezes, quem sabe, há um retorno, há uma desistência, né? Nós nunca sabemos o que pode acontecer. Não, devemos desconfiar da nossa certeza. É verdade. Muito obrigada. Nada.